Olá, bom dia. É um prazer fazer parte da Coefísio 2020. Gostaria de agradecer os organizadores desse evento maravilhoso da Unip, falar da relevância desse evento para formar cada vez mais e melhor os novos profissionais, oportunizando esse debate técnico e acadêmico que é tão fundamental para que eles se fortaleçam, né, para atuação no mundo do trabalho. Quero agradecer a minha equipe, porque nós não fazemos nada sozinhos e, obviamente, para eu estar aqui hoje conversando com vocês, apresentando o nosso trabalho lindo, tem toda uma equipe, um time por trás, e eu tenho o hábito de sempre deixar claro que nós somos esse time maravilhoso e que ninguém faz nada sozinho. Agradeço também aos alunos da Unip pela disponibilidade, pelo interesse. Eu sou Roberta Borges, eu sou pedagoga, psicopedagoga, educadora parental e presidente do Instituto Arion de Ecoterapia e Desenvolvimento Humano. A minha missão hoje, nesse evento da Coefísio, é falar um pouco do trabalho que o Instituto Arion desenvolve, porque é uma nova perspectiva que se abre para a atuação do profissional de fisioterapia, do fisioterapeuta. Então, vou apresentar brevemente o Instituto, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de utilidade pública, voltada para desenvolver, habilitar e reabilitar pessoas deficientes, com síndromes, transtornos comportamentais, colaborando, obviamente, para a sua inclusão escolar, no mercado de trabalho e na sociedade. Mas eu quero falar um pouquinho do que é a terapia com cavalos no Instituto Arion, porque a ecoterapia é uma modalidade terapêutica que não é tão antiga no Brasil, embora seja muito difundida no mundo, mas no Brasil tem no máximo 15, 20 anos, né? Surgiu de uma necessidade militar para reabilitar militares que sofriam alguns danos e, portanto, teve uma base do seu início lá em Brasília e foi se difundindo pelo mundo. O tempo na história da ecoterapia, obviamente, foi se percebendo que era uma modalidade que poderia também trazer benefícios incríveis para outras situações, para outros tipos de deficiência. E também, mais recentemente, voltou-se um olhar para os transtornos comportamentais também. Então, esse já é um grande diferencial nosso do Instituto, porque a maioria das pessoas que a gente atende, dos praticantes, acabam vindo dessa realidade dos transtornos, né, e algumas síndromes. Então, por exemplo, a gente atende muito autista lá. E o foco do nosso trabalho é o desenvolvimento humano integral. Então, por isso, a gente atua com uma equipe multidisciplinar que traz várias especialidades, vários olhares que vão colaborar para que a gente possa atingir esse desenvolvimento em sua plenitude. E o nosso olhar, esse eu entendo que é um dos nossos maiores diferenciais, é o olhar para a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque existem vários centros de ecoterapia espalhados pelo país que têm um olhar, uma metodologia de trabalho muito focada ou no cavalo, ou somente no praticante, na pessoa deficiente. E no Instituto nós temos um olhar voltado para a pessoa no sentido de família, o processo de inclusão como um todo dessa pessoa. Então, é reabilitar para que ela possa realmente fazer parte da sociedade, tá? E aí eu trouxe um pouquinho para vocês dos nossos pilares de atuação, que são habilitar, que é o quê? Tornar hábil, apto, capaz, preparar essa pessoa
para inclusão, porque não necessariamente, por exemplo, quando a gente pensa num autista, e também porque a gente defende o diagnóstico precoce, um olhar logo no início, né, preventivo, a gente tem que buscar o habilitar e não o reabilitar, porque na verdade, quanto antes você inicia um trabalho, um olhar para a necessidade daquela pessoa, maiores as probabilidades dela se desenvolver. Então, por isso que a gente fala habilitar. Então, como eu disse, a gente tem como diferencial esse olhar preventivo, e aí a gente faz todo um trabalho com as famílias para que elas estejam atentas ao comportamento, às necessidades da criança e busquem, lógico, existe todo um protocolo que a gente orienta as famílias, e depois o doutor Luiz Bicudo vai entrar um pouquinho nessa parte. Mas é imprescindível que a gente, enquanto sociedade, difunda esse conceito do olhar preventivo, quer dizer, não esperar o agravamento da situação para buscar ajuda. Então, é nesse sentido de prevenção. O diagnóstico é estimulação precoce, então a gente, como eu disse, nós atendemos muitos autistas no Instituto, e a gente tem alguns casos lindos de crianças que chegaram ainda muito pequenininhas, lá com 3 anos, que é a idade que nós entendemos que é adequada para se iniciar um trabalho, porque antes disso a criança ainda está muito pequenininho, ainda está saindo, né, dos primeiros anos de vida, ainda está deixando de ser bebê, então pode haver todo um comprometimento na questão motora da criança. Então a gente entende que o ideal é a partir de 3 anos. E a gente sabe que essa estimulação precoce, ela transforma toda a história dessa criança, dessa pessoa. Então, a gente tem alguns casos lá que iniciaram justamente cedo e que não, o processo de desenvolvimento dessa criança foi tão rico que ela, por exemplo, ampliou logo desde cedo o processo de comunicação, o processo de estimulação sensorial, cognitivo. Então, é uma criança que tem, apesar de ser autista, ela já, como iniciou o processo de estimulação muito cedo, ela já se desenvolve de forma diferente. E aí a gente transcende os potenciais, porque a gente também defende a ideia de que a gente, embora a ecoterapia ela seja uma modalidade terapêutica voltada para o reabilitar, né? Quando a gente olha para os potenciais, mais para os potenciais do que para as limitações, a gente consegue transcender esses potenciais. E, obviamente, transpor as barreiras e as limitações. Então, a gente foca no potencial e, automaticamente, esse praticante vai se desenvolver a ponto de transpor essas barreiras e superar as suas limitações. E aí eu já trouxe para vocês o exemplo do autismo. Outra coisa que é muito interessante que a gente faz no Instituto é que não é só a montaria. As pessoas muitas vezes associam que a ecoterapia é só montar no cavalo. Não é isso. Você tem todo um suporte, uma gama de recursos que podem ser desenvolvidos num trabalho de solo, que eu vou falar um pouco mais para frente, e que vai desenvolver e colaborar com todo o desenvolvimento integral, como eu disse, da pessoa. E aí, a reabilitação propriamente dita, que é, obviamente, com esse olhar de restituir a situação, os direitos e a capacidade perdidos, ou seja, está muito dentro já da atuação de vocês, profissionais da saúde, que é a razão de ser das terapias assistivas. E aí, eu trouxe aqui uma das nossas praticantes, que é o nosso xodó, é uma querida, já está conosco há 2 anos, e é uma criança que tem uma síndrome chamada Dunning-Walker e tem muitas limitações motoras, de comunicação,
cognitivas, ela tem vários comprometimentos, mas o nosso foco é a qualidade de vida. Então, é uma criança que chegou cedo para a gente também, e hoje ela já está num processo de trabalhar a marcha, que era bem cruzada. Depois os fisioterapeutas, o Dr. Luiz, que é o ortopedista, pode até detalhar melhor isso para vocês. O processo de comunicação dela já ampliou muito. Ela é uma criança muito estimulada, então a parte sensorial dela é muito interessante você observar o quanto que já evoluiu e o quanto que ela consegue estabelecer comunicação com as pessoas. Então, isso traz qualidade de vida para ela, tá? Dentro do trabalho de habilitação e reabilitação, obviamente, a gente tem toda uma gama de recursos, como eu disse, para estimular o sensorial, o cognitivo, as questões motoras e físicas, psicológicas, todo um conjunto de aspectos que são fundamentais para que a pessoa atinja essa qualidade de vida. Como eu já falei também, o seu olhar sempre voltado para os potenciais da pessoa e focado em transpor essas barreiras para que ela atinja, dentro das suas possibilidades, a melhor qualidade de vida possível. E aqui o nosso xodó também, que é a nossa equipe, né? Então, eu trago como diferenciais da nossa abordagem, antes de mais nada, uma equipe multidisciplinar apaixonada pelo que faz e capacitada para as intervenções terapêuticas necessárias. Então, um dos nossos grandes diferenciais, eu entendo que seja esse, porque nós temos educadores, fisioterapeutas, médicos. Nós temos toda uma equipe, tem um dos rapazes aí que nasceu praticamente nas baias, então, assim, tem toda uma familiaridade, agora está no processo de escolha da profissão, então já decidiu o que quer fazer, veterinária, e tem toda uma atuação muito diferenciada na equipe pelo vínculo estabelecido com os cavalos. O foco na pessoa e no desenvolvimento integral, então esse é um grande diferencial do Instituto quando a gente pensa nos demais centros de ecoterapia, e um ambiente acolhedor, afetivo, onde a gente não abre mão do contato, né, do acolhimento, da pessoa se sentir parte da gente, parte do Instituto. Eu costumo dizer que nós somos uma família, e o Instituto nasceu de um sonho, de uma união de sonhos de família, porque nós somos realmente a base, a nossa estrutura nasceu da família, e por isso esse olhar tão diferenciado que a gente volta para a questão parental. O nosso propósito é cuidar das pessoas para transformar o mundo, porque a gente sabe que realmente esse é o caminho para que a gente construa uma sociedade melhor e que a gente colabore de forma efetiva, com propósito, com qualidade, com respeito às políticas públicas, aos direitos e deveres, para que, de fato, a inclusão aconteça. E como é que a gente faz tudo isso? Bom, a gente faz com ciência, porque a nossa base é científica, então nós somos uma entidade que busca sempre o aprofundamento científico, temos uma equipe educacional voltada a sempre observar e estudar cada um dos casos, ou todos os casos, tornando isso instrumento para que a gente dissemine conhecimento, a dedicação das pessoas, a capacitação contínua, a competência técnica, a conduta inovadora. Porque a ecoterapia ela está pautada numa tríade que é educação, saúde e a questão social, porque através desse processo de habilitar e reabilitar, existe a inclusão social propriamente dita. Essa imagem que vocês estão vendo é o nosso picadeiro, é um pedacinho do Instituto, então vocês veem que é um ambiente
acolhedor, um ambiente que é voltado totalmente para a natureza, então a gente tem essa mata linda por trás, e isso faz toda a diferença também para o trabalho, porque uma das coisas que a gente, quando pensou a estrutura do Instituto, foi justamente não abrir mão desse contato com a natureza, desse lado roça, desse lado que acalma, que já na chegada acolhe o praticante. Aí um pouquinho do nosso trabalho, né? A acolhida e a atuação é individualizada para a necessidade de cada praticante, com o olhar da equipe técnica do Instituto. Por que eu estou falando isso? Porque para fazer ecoterapia, depois os especialistas da saúde também vão falar um pouquinho disso para vocês, obrigatoriamente a gente tem que ter um diagnóstico e tem que ter um encaminhamento médico. Porém, isso não quer dizer que a gente vai apenas receber isso e inserir a pessoa na ecoterapia. Não é assim que funciona. Então, no Instituto, é imprescindível que tenha o olhar da nossa equipe técnica para as reais necessidades daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto, porque a gente já teve muitos casos que chegam com um determinado diagnóstico e ao longo do trabalho a gente percebe que ou não é aquilo, ou existem outras coisas que precisam ser observadas e trabalhadas, e aí a gente não abre mão desse nosso olhar para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha excelência no trabalho desenvolvido dentro do picadeiro. E como é que a gente faz isso? Através da conexão com o praticante. Então, tem todo um processo que vai acontecendo em que a gente estabelece essa conexão, tanto com o praticante quanto com os familiares, para então entender a história daquela pessoa e como é que a gente pode colaborar. Aí é um pouquinho do que acontece dentro do picadeiro e que eu falei para vocês. Então, treinamento e desenvolvimento da equipe é constante. A gente tem um olhar voltado para guiar com propriedade. Então, para você desenvolver um trabalho técnico de excelência, você precisa sentir o que é esse trabalho. Porque o cavalo é um animal grande, robusto, imponente, e assusta, né? Chegar perto dele, ter esse contato para um adulto. Imagina, então, para uma criança. Então, a gente tem todo um trabalho de aproximação e a gente treina a equipe oportunizando esse contato e essa vivência exatamente para o que é feito com o praticante, para que eles percebam as dificuldades, as facilidades e possam se fortalecer para conduzir o trabalho. Então, habilitar-se para reabilitar e sentir as dificuldades do praticante para conduzir a terapia. Aqui mostra um pouquinho desse olhar voltado para a regulação das emoções, que é o contato próximo do cavalo. O cavalo, apesar de ser um animal grande, imponente, ele é extremamente afetivo e ele se conecta de uma forma sobrenatural com as pessoas. Então, essa oportunidade das crianças terem um contato, tocar o animal, sentir, além de todo o processo de estimulação que tem por trás, regula as emoções, ajuda a trabalhar a regulação das emoções, fortalece os vínculos e faz parte do processo de ecoterapia. Muitas vezes a criança chega no instituto e às vezes mudou medicação ou aconteceu alguma coisa e ela não está em condições de montaria. A gente pode, então, propor um trabalho de solo, que a gente chama, que é onde ela vai ter todo esse contato do trato, da alimentação, da ração, feno, eles trazem cenoura para os animais. Agora, no verão, a gente pode propor o banho, participar do banho lúdico. Então, isso tudo você desenvolve uma série de aspectos nas crianças, no praticante, ele está sendo estimulado e
você está atendendo uma necessidade, uma demanda que naquele dia muitas vezes ele trouxe, que de repente uma crise que não favorece a montaria, tá? Então, como eu disse, dentro da ecoterapia, tanto a montaria como o trabalho de solo, todos os estímulos que eu falei que são fundamentais, e esse contato com o cavalo favorece, dentro do picadeiro, favorece também a condução do cavalo. Outro aspecto que é muito importante que a gente desenvolve e que a gente não abre mão no Instituto é aceitar a condição do outro, utilizando a terapia com cavalos, tanto para desenvolver o praticante, mas também no suporte às famílias, tá? Por quê? Porque a gente entende que não existe inclusão se você não olhar para a família. Essa pessoa que vocês estão vendo aí é um parceiro amado nosso, Licinho Caruso. Ele tem paralisia cerebral. Ele, ao nascer, foi dito para a mãe dele, ele foi desenganado, que ele não chegaria aos 5 anos de idade. E, no entanto, ele começou a andar aos 7 anos de idade através da ecoterapia. Então, ele é um super case de sucesso quanto esse trabalho, essa terapia com cavalos faz todo sentido no desenvolvimento da pessoa, e ele é alguém que a gente admira muito, por quê? Porque ele é incansável, porque através de toda essa abordagem, toda essa reabilitação que ele teve na ecoterapia, ele descobriu que ele podia o que ele quisesse. Então, ele é sensei de judô, ele trabalha com todo tipo de coisas que ele deseja fazer, ele pula de paraquedas, ele já surfou, então é uma pessoa, foi vice-presidente do Conselho da Pessoa Deficiente do Estado de São Paulo, então é uma pessoa, é palestrante, é uma pessoa extremamente articulada e incansável na busca por se tornar cada vez melhor. E a ecoterapia contribuiu muito para que ele se tornasse essa pessoa. A base da terapia com cavalos é a construção e o fortalecimento de vínculos. Nós acreditamos que esse processo emocional é o gatilho para a pessoa se desenvolver em todos os outros aspectos da vida. Porque quando a gente está bem, a gente dá saltos e passos mais largos. Então, esse é o nosso método de trabalho. E aí a pessoa passa a ter autoridade, porque quando você tem esse contato com o cavalo, que é enorme, como eu disse, você se empodera, você se fortalece, você percebe, sem ninguém precisar falar nada, que você pode ir muito além. Então, só o contato com o cavalo já favorece esse empoderamento, e isso te dá autoridade. Inclusive com o comando do cavalo, que vai te deixar mais seguro também. Trabalha com a disciplina, com a rotina, que, por exemplo, para o autista, isso é super importante, seguir uma rotina, ter uma rotina definida e seguir esse processo. Então, o trabalho com cavalos também vai favorecer isso, porque a gente trabalha com horário marcado, no máximo 2 dentro do picadeiro, que o nosso picadeiro é bem grande. Então, tudo isso favorece que a criança desenvolva, especialmente a criança, a disciplina e o senso de rotina. E, obviamente, a inteligência emocional, porque o trabalho com cavalo fortalece, através do fortalecimento de vínculos, desenvolve, como eu disse, favorece a regulação das emoções e, portanto, a inteligência emocional, além da autonomia. Então, quando a gente pensa em inclusão, esse é o nosso objetivo, que a pessoa tenha autonomia, que a pessoa tenha a liberdade de ir e vir. E a terapia com cavalo, ao longo do tempo, proporciona que ela chegue nessa tão almejada autonomia.
Então, é evoluir, né? Aqui é um trabalho nessa primeira imagem, um pouco do trabalho do picadeiro, então a gente utiliza vários recursos pedagógicos de estimulação da criança. O conectar é o trabalho de solo, onde a criança vai conduzir o cavalo, vai ter esse contato com ele. Então, é estimular, perceber, sentir e transcender. Essas são premissas que a gente acredita que fazem toda a diferença no processo de evolução dos praticantes. E por que o olhar, a importância do olhar para a família? Ora, a família é o nosso berço, é a base de tudo o que acontece com a gente. Quando você acolhe as dores dessa família e a fortalece, ela vai primeiro digerir essa dor, esse luto, de lidar com uma situação de diagnóstico em sua amplitude, para que ela perceba que aceitar a condição do outro é o primeiro passo para que as coisas realmente aconteçam. Então, mostrar as possibilidades, e aí a gente tem toda uma equipe voltada para a família, em que a gente trabalha desde as questões físicas, de relaxamento, de alongamento, de caminhada dirigida, até de massagem, porque a gente tem na equipe a Helenice, que é uma querida e que traz toda uma expertise de atuação e colabora muito nesse sentido. A gente tem leituras dirigidas, a gente tem reflexões, nós trazemos alguns especialistas para desenvolver um trabalho com a família. Muitas vezes, na grande maioria delas, é necessário um encaminhamento para um especialista, e toda essa bagagem de recursos a gente traz para esse acolhimento da família. Então, é cuidar e escutar, para desenvolver, para orientar, né? Mostrar caminhos, possibilidades, porque muitas vezes a família está tão com a sua dor, tão arraigada, que ela não consegue perceber as possibilidades e as oportunidades que ela tem. E esse processo é muito lindo dentro do Instituto, porque a gente vê famílias se transformando. Então, esse a gente considera que é um dos nossos maiores diferenciais, que dificilmente a gente vê nos outros centros de ecoterapia. Esse núcleo especificamente voltado para a família, tá? E é através de toda essa bagagem oferecida para a família que a gente consegue, então, a inclusão. Então, é tornar essa família potente, é mostrar para ela todo o potencial que ela tem para transcender. Aqui a gente tem, então, algumas imagens de famílias lindas que a gente atende. Então, quanto que esse momento da ecoterapia também acaba sendo extremamente terapêutico, não só para o praticante, mas também para essa família, que enquanto o filho ou a pessoa de quem ela cuida está no trabalho junto com a equipe técnica, ela tem um olhar para ela tem um momento com a equipe, com o núcleo da família, com a escola de pais, que a gente chama no Instituto, voltada para se desenvolver, para se fortalecer. Então, é muito gostoso, é muito prazeroso para todos nós ver o quanto que as nossas famílias têm se unido mais, tido mais experiência juntos, e eles aproveitam esse dia de estar no Instituto para, muitas vezes, fazerem outras atividades depois, brincarem no próprio Instituto, interagirem, porque, como eu mostrei para vocês, a gente tem um espaço que propicia isso, né, esse contato com a natureza. E aí eu quero falar um pouquinho por que é na família
que ocorre a inclusão, a gente necessita da família, porque tudo acontece na família, né? É na família que estão os nossos valores, é na família que está a potência das nossas emoções e como é que a gente vai seguir na vida, é a família que nos traz a segurança, a esperança, as oportunidades. Então, eu tenho pais que realmente acreditam no potencial dos seus filhos, que aceitam incondicionalmente a sua situação, eles vão ter recursos, eles estarão fortalecidos para dar todo o suporte necessário para essa criança se desenvolver com autonomia e felicidade, porque a gente tem que ser feliz. O autodesenvolvimento, então, esse é um trabalho que a gente faz muito com as famílias, porque é muito comum a família do deficiente, em algum membro, algum elemento parental, abrir mão da sua vida profissional, abrir mão da sua vida social para cuidar daquela pessoa que requer uma atenção maior. E então a gente trabalha muito essa questão também de estudar, de se fortalecer em recursos nobres. O que são os recursos nobres? São os valores, as emoções, é todo esse conjunto de possibilidades voltado para a formação humana, porque quando você está bem, você cuida melhor. Então, esse é o nosso carro-chefe para as famílias. Então, é a autorregulação, e aí a gente faz uma série de exercícios. Isso tudo a gente ensina a família, os pais, a como se apropriarem desses recursos nobres para melhorarem a sua qualidade de vida. O conhecimento, então, como eu disse lá atrás, a base do Instituto é a ciência, é a educação, então a gente trabalha e traz especialistas e trabalha livros com eles, propostas pedagógicas, educacionais para formar as crianças, e isso tem trazido, obviamente, resultados lindos. Assim como a gente também tem um olhar voltado para as políticas públicas, em fazer valer os direitos, então a gente às vezes traz um advogado para abordar algum tema e tirar algumas dúvidas sobre regulamentação, enfim, coisas que às vezes as próprias famílias trazem de interesse, de dúvidas, e a gente busca as pessoas para dar esse norte. Acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muitíssimo. Ai, desculpa, não, tem o resultado disso, perdão. Qual é o resultado de todo esse trabalho? O resultado é a integração da família. Então, por exemplo, a gente, a começar com a nossa família, então eu coloquei ali uma equipe, algumas pessoas que fazem parte da equipe, e ali é avó e neto interagindo e doando o seu dia para cuidar das pessoas, e aí a gente tem um pouco do que acontece nesse olhar voltado para as famílias, que é os casais tendo a oportunidade de interagirem, de estarem juntos, de conversarem, porque a gente tem casos de famílias no Instituto que o filho não dorme. Então, o casal, desde que o filho começou a demonstrar algumas mudanças no seu comportamento, o marido dorme num turno, eles trocam o turno e não dormem juntos. Então, que horário que esse casal olha para si, namora, cuida um do outro? E no Instituto a gente abre espaço para que eles possam ter esse tempo, esse time para eles. Aqui é um pouquinho do trabalho que a gente oferece para as famílias, do cuidar. Aqui a gente tem o Dr. Luiz Bicudo, nosso vice-presidente, que quando está conosco no Instituto também vem com a família, então a gente tem o nosso pequenininho aqui, que é o nosso caçulinha, já sendo inserido nesse trabalho, um pouquinho aqui do desenvolvimento, da abordagem técnica e o quanto que essa nossa praticante querida evoluiu a ponto, né? Vocês estão vendo aí que ela está se jogando para a mãe. Então, quando ela chegou no Instituto, ela nem se mexia direito, mal se mexia. E aqui em cima é uma mãe
brincando, correndo com a sua criança, porque esse é o nosso desejo, que a família se integre e se fortaleça. Então, é o empoderamento da família, a união, o afeto, as relações respeitosas, porque quando a gente é acolhido, é desenvolvido e fortalecido com recursos nobres, a gente consegue estabelecer relações respeitosas. E esse é um dos nossos sonhos. A gente favorece a interação social, então essa família se sente fortalecida para fazer parte da sociedade, para sair do instituto e ir num parque, ir num shopping, para lutar pelo direito do seu filho ter a inclusão escolar. A gente tem vários casos, porque a gente tem um braço do nosso trabalho também para a escola da diversidade, né, que capacita a escola para os processos inclusivos, e a gente cria uma rede de apoio, porque os pais interagem, constroem amizades e acaba se formando uma rede de apoio. Então, a gente ter com quem contar é muito importante. E aí, então, acontece a inclusão propriamente dita. Então, aqui eu trouxe alguns momentos do Instituto, a parte lúdica, esse contato com o cavalo, alimentação, e depois do trabalho, a alegria, a gratidão, a reciprocidade. Isso é algo que a gente sempre trabalha com as nossas crianças, com os praticantes. E da mesma forma que o cavalo está ali disponível para o cuidar, a gente também tem que ser grato e a reciprocidade é fundamental nessa relação de crescimento. Então, cuidar de quem cuida da gente. E para finalizar, a terapia com cavalos é, acima de tudo, amor. Isso tem que ficar muito claro, e eu aprendi isso tendo contato com os cavalos. Porque o cavalo, ele se conecta com a gente, é algo que é muito forte para mim, pelo olhar. Então, ele se conecta a você pelo olhar e ele nunca mais te esquece. Ele te reconhece pelo cheiro. Então, é muito interessante quando a gente chega no instituto, que os cavalos começam a relinchar e cumprimentar a gente. Então, é indescritível. Confiança, reciprocidade e o exemplo, porque as pessoas confundem muito o conceito de empatia. E empatia vai além de se colocar no lugar do outro. Empatia é sentir o que o outro sente. E o cavalo, em conexão, em sintonia com o praticante, oferta exatamente esse sentir, esse mergulhar na necessidade do outro. E é isso que faz o trabalho com o cavalo ser incrível. É através dessa relação respeitosa, firme e gentil que todo o resto acontece. Muito obrigada a todos vocês. A inclusão começa na família, a gente acredita nisso, e por isso a gente tem tido histórias tão lindas no Instituto, porque além de todo o trabalho técnico, sério e competente que a gente desenvolve dentro do picadeiro, a gente também cuida da família, que é a base para que a gente construa uma sociedade melhor. Muito obrigada. Então, Roberta, em nome da Coefísio, eu quero agradecer imensamente, né, a sua colaboração e a sua participação no nosso evento, colaborando muito, né, esclarecendo para a gente e falando para a gente sobre a inclusão, né, social, sobre a inclusão da família no trabalho da ecoterapia, diferenciando o trabalho de vocês, né, que é no Institutuário, esse trabalho de inclusão, né, que vocês trabalham, né, é um referencial Exato. de vocês, né? Então, assim, Isso, eu quero agradecer beleza. muito os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, me senti profundamente honrada em fazer parte desse trabalho lindo que vocês organizaram. Muito obrigada. E agora, então, nós vamos ficar com o palestrante Dr. Luiz Augusto Bicudo,
e o tema é sobre os diferenciais e oportunidades da atuação dos profissionais da saúde na ecoterapia. Doutor Luiz, obrigada, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, podemos Bom, começar já? vamos começar. Bom, queria começar agradecendo aí a todos, né, principalmente a Coefísio pela oportunidade, né, de estar mostrando nosso trabalho, né, a Unip, né, que viabilizou a oportunidade também, tá? E eu queria falar assim, né, de que quando eu conhecia um pouco, eu conhecia já a ecoterapia, né, desde a minha formação, mas há 2 anos atrás, um pouco mais, eu tive a oportunidade, né, a convite da Roberta, né, de ser convidado para ser o vice-presidente, o médico que fazia parte avaliação dos pacientes do Instituto Arion. Daí eu sempre gostei de tentar ajudar o próximo, eu acabei aceitando de pronto. E quando eu entrei assim em contato mesmo com o mundo, né, da ecoterapia, o instituto, aí a coisa se engrandeceu, porque só vivenciando que você tem a noção exata do quão amplo e o quão bonito é esse trabalho, o quão enriquecedor é para as famílias e o quão importante e necessário ele é, tá? Eu queria me apresentar, tá? Então eu me chamo Luiz Bicudo, eu trabalho em Santos, eu sou médico, ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, eu sou formado há mais de 15 anos, sou casado, tenho 3 filhos e eu tava super bem, até só que eu achava que eu podia fazer um pouco mais. E quando tive a oportunidade do Instituto, né, daí foi onde eu consegui realizar esse sonho de me sentir completo nesse sentido, de poder ajudar o próximo. E quando no Instituto, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, e assim, a gente conversa bastante, a gente consegue discutir os casos e consegue fazer um trabalho bem individualizado, paciente a paciente, o que torna digamos assim, a nossa atuação bem mais eficaz, né? E daí a pergunta, né? Quem pode fazer a ecoterapia, né? Os pacientes que estão mais indicados, né, para fazer a ecoterapia, o paciente que tem paralisia cerebral, paciente que teve um AVC, que teve um traumatismo craniano, paciente que teve aí um distúrbio de desenvolvimento neuropsicomotor, paciente com lesão medular, esclerose múltipla, alguns distúrbios também de comportamento, né, distúrbio de aprendizagem, também o autismo, hiperatividade, depressão, estresse, né, e outras comorbidades, tá? Essas são as mais comumente relatadas. Quem que não dá para fazer? Paciente que tem escoliose, né, escoliose mais severa, paciente que teve problema cardiológico agudo, paciente com hérnia de disco, paciente que tem válvula intracraniana e alergia ao pelo do cavalo e as pacientes com luxação ou subluxação do quadril ou do ombro, né? Essas são as contraindicações. E a gente teve até um caso que a gente discutiu bastante no Instituto, se valia a pena ou não fazer tudo. Daí a gente teve o raio-x, pegou tomografia, ultrassom, daí a gente conseguiu ver e a paciente
tá hoje conosco e se beneficiando muito. E daí, assim, na realidade, quando a gente coloca, né, quais são os primeiros passos, né, do paciente, né, fazer o diagnóstico, né, da patologia que ele vem, né, sempre tem que ter uma indicação médica, né, para a pessoa vir até nós, né, e daí vai passar por avaliação no nosso instituto, com toda a nossa equipe, fisioterapia, comigo, e daí a gente vai estar vendo, né, se essa pessoa se encaixa nos padrões, né, necessários para estar fazendo aí a ecoterapia. E daí a gente acaba que a maioria das vezes quando acaba tendo a indicação médica, né, muitas vezes não tem, né, tá sendo bem indicado porque a pessoa não são todos os médicos que acabam conhecendo a ECO, então quem acaba conhecendo é uma pessoa que acaba tendo um pouquinho mais de propriedade, né, e acaba vindo até nós, e dificilmente a gente tem algum paciente que não se adequa, né. Daí, assim, o papel do profissional de saúde, né, a gente vai, na realidade, a gente vai, na realidade, entender quem é essa pessoa, né, com toda a nossa equipe, tem o médico, né, que vai ver a patologia do paciente, o veterinário, que faz a parte de cuidar do paciente, psicólogo, que vai ver os problemas mais, assim, profundos, em determinadas patologias, ele tem mais ou menos atuação, né? Daí a gente tem o fisioterapeuta que vai cuidar de toda a parte de motricidade, né, do paciente, e a gente tem outras terapias também que estão sempre junto conosco, né? Eu vejo como a ecoterapia como uma oportunidade, né, de atuação profissional, né, na área da saúde, principalmente para a área da fisioterapia, como assim, ela é uma ciência nova, né? Nova que eu digo é assim, se você for ver, né, o primeiro relato de indicação da ecoterapia foi com Hipócrates, o pai da medicina, que isso em 370 a.C., né? Daí a gente vem depois com outros, com 1901, né, foi o primeiro registro de colocarem o cavalo em contato com tratamento intra-hospitalar, que daí já está ligado à guerra, né, a situações de guerra. Na Primeira Guerra Mundial também foi utilizado, e a gente tem a fundação da ANDE, né, em âmbito nacional, né, que é a Associação Nacional de Ecoterapia Brasileira, que foi em 1989, e daí depois, no outro ano, foi quando começou o primeiro tratamento, né. A ANDE se localiza em Brasília, então foi lá o primeiro tratamento com ecoterapia do país, né. Daí a gente, como é que fala? Ela tem também sempre, como a Roberta já tinha falado, né, ela tá sempre muito ligado a tratamento de reabilitação militar, né, que isso daí foi onde viabilizou a existência da ECO, né, e daí depois começou a se abrir para outras patologias, e em 1904 foi criado aí um outro centro de fisioterapia. O CRM ele colocou a ecoterapia como reconhece em 1998, e só em 2008 que o COFITO foi reconhecer. Então você vê que é bem recente mesmo. E assim, e o que é mais legal é a possibilidade de desenvolvimento, né? Porque assim, é uma área que está em franca expansão, né?
onde você tem muito espaço para trabalhos, né? Onde demanda muito empenho de muitos profissionais e assim, eu acho muito interessante, né? É o que eu acho muito gostoso de participar do instituto é que assim, às vezes você vai para lá achando que você está mais dando. Daí, quando você vai chegar lá, você vai acompanhando os pacientes, você percebe o quanto você está recebendo, está trazendo de volta, o quanto que isso melhora você como pessoa, entendeu? O quanto você melhora o respeito, o quanto você valoriza mais a sua vida, o quanto você tem outros ganhos secundários, que isso daí faz é de importância total para a gente. E é muito gratificante a gente participar do tratamento, a gente vê a evolução dos pacientes, ver o quanto as famílias são gratas, ver o quanto a gente consegue ajudá-las, né? Então é um negócio muito gostoso você participar do nosso instituto, né? E eu acho que é isso. O nosso olhar aí, que aqui a gente tem aqui o tratamento. A Roberta falou uma coisa, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas quando eu falo, né, da ecoterapia, né? Eu gosto de dizer que o nosso ambiente é um ambiente familiar, sabe? Quando eu vou para eco, eu levo a minha família, entendeu? Os meus filhos ficam, sabe, tem contato também, a família da Roberta também está sempre por lá, e a gente consegue deixar a coisa bem. É um ambiente que a gente tem bastante segurança, de bastante evolução pessoal. E é isso. Eu agradeço aí. Quais as áreas que você fala sobre isso? As áreas de atuação eu acabei deixando de falar, né, de alguma das áreas, né, que a gente acaba da nossa equipe multidisciplinar, tudo, né, mas assim, a gente consegue colocar, né, o fisioterapeuta, a fono, o psicólogo, o veterinário, o ecoterapeuta, o equitador, o cuidador de animais. A gente pode até ter espaço para o jovem aprendiz. Então, assim, são educador físico. Então, são várias áreas que a gente tá tudo atuando em conjunto. Então, o que torna o nosso trabalho, esse trabalho bem enriquecedor. Essa é uma frase muito bonita, né, de Platão, que o corpo humano é a carruagem, eu e o homem que a conduz são o homem que a conduz. Os pensamentos são as rédeas e os sentimentos são como se fossem os cavalos. É uma reflexão que a gente deixa aí. Não estou ouvindo. Peraí, pronto. Meu som. Agora tá, né? Então vamos. Doutor Luiz, assim, eu quero, em nome da Coefício, agradecer imensamente a sua participação, a sua colaboração em estar nos esclarecendo, né, para a gente sobre a ecoterapia, sobre os profissionais em atuação da ecoterapia, porque a ecoterapia é algo novo ainda, né, assim, para nós, né, para muitas pessoas que ainda não conhecem. Então, estar podendo trazer esse tema é de grande valia para a gente. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação, com seus conhecimentos esclarecedores para a gente, falando dos profissionais,
da área da saúde que atuam na ecoterapia. E eu quero agora também aproveitar e falar que nós vamos continuar o nosso evento com a presença, né, a próxima palestrante, que será a fisioterapeuta Luciana Barcala. Assim que eu estou me sentindo muito honrada com a sua presença aqui no nosso evento, tá bom? Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer todo esse carinho e oportunidade de estar aqui, falando de um tema muito relevante, trazer esse assunto para o nosso processo de reabilitação, visando todo esse contexto que nós já fomos vendo aí pelas palestras anteriores, e eu quero me aprofundar agora o assunto, realmente a atuação, né? Quais os benefícios que realmente o indivíduo que está lá recebe esses benefícios, mas como que realmente tudo isso envolve. Eu vou estar com o meu olhar fisioterapêutico, trazendo essa proposta de atuação, mas sempre com o olhar como um todo, como já foi apresentado aí esses benefícios. Então, eu acho que a ecoterapia, ela faz com que amplie toda essa área de atuação, mesmo que seja voltado para a fisioterapia. Então, não dá para a gente falar que nós só estamos lá na ecoterapia com objetivos fisioterapêuticos. Acaba englobando muitas outras coisas. Então, é por isso que nós vamos estar discutindo agora um pouquinho sobre essa atuação. Vou compartilhar aqui com vocês os meus slides, só como uma forma para ficar mais didático. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Luciana Barcala, sou fisioterapeuta há 20 anos, doutora em Ciências da Reabilitação. Hoje atuo na área da neurociência, então todos os processos de reabilitação envolvendo a fisioterapia, eu sempre direciono para a neurociência. Então, vamos falar de ecoterapia. Qual é o contexto da fisioterapia dentro da ecoterapia, e vamos ver que mesmo que nós estamos com o nosso olhar fisioterapêutico, nós vamos estar abordando muitos outros processos de reabilitação, não só da reabilitação física. Então, mesmo a gente querendo só aplicar a reabilitação motora para esses indivíduos que praticam a ecoterapia, nós vemos que, automaticamente, além do processo de reabilitação motora, nós vamos ter outros aspectos atuando também. Tudo que eu vou estar falando aqui para vocês é fundamentado no processo do sistema neural. Então, como que tudo isso acontece? Como que o movimento realmente é controlado? Como eu posso adquirir equilíbrio aplicando a ecoterapia? Então, vamos lá, espero que vocês gostem e aproveitem aí a palestra. Então, é importante falar que dentro do nosso Conselho, né, Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nós temos aí a nossa resolução, então isso nos respalda a aplicabilidade da técnica. Então, para nós que atuamos lá na ecoterapia, é muito importante que existe essa resolução. E então, nós ficamos muito mais à vontade, sabendo que existe algo que respalda toda essa aplicabilidade terapêutica que a gente realiza com a ecoterapia. Então, aqui eu coloquei as diretrizes, né, do Congresso Nacional, onde foi publicada essa lei, mas eu vou colocar só alguns pontos específicos para não se estender, e isso é disponibilizado pela internet e conseguimos ter essa resolução, tá? Então, a ecoterapia, ela é um método de reabilitação.
E isso faz com que favoreça a fisioterapia. Mas não só os fisioterapeutas, porque dentro desse contexto, nós vamos estar falando de uma equipe multiprofissional. Porque mesmo o fisioterapeuta estando aplicando essa técnica de reabilitação, como eu disse para vocês, não tem como só aplicar reabilitação motora. Então, no mesmo momento dessa terapia, nós vamos estar envolvendo outros processos de reabilitação que vai além da parte motora. Então, por isso que a equipe, ela é formada pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta, por educadores, por profissional da equitação. Então, isso vem na nossa resolução e cada vez mais nós vamos nos aprofundando e vendo os benefícios que a ecoterapia traz. Tá? Mas não podemos deixar de falar, parece que é uma coisa meio óbvia, mas nós precisamos falar que a ecoterapia tem que estar num ambiente adequado e obter um cavalo para a aplicação dessa técnica que seja exclusivo para a ecoterapia. Então, não é simplesmente chegar lá e colocar um indivíduo, o nosso paciente. É ruim um pouco falar paciente, porque os benefícios não é só para o paciente, parece que tem uma disfunção, né? E não necessariamente, tá? A ecoterapia aí hoje explora muitos outros contextos que não seja um diagnóstico fechado. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais para frente isso. Então, esse cavalo, ele tem que ser exclusivo da ecoterapia, porque ele vai ser preparado para esse tipo de processo de reabilitação, tá? Então, aqui tem algumas diretrizes falando de todas essas condições, mas o que é bacana deixar e ressaltar aqui para vocês é que existe todo um cuidado e uma preparação. Então, não é simplesmente pegar uma pessoa e colocar no cavalo e estar reabilitando, estar no momento terapêutico, tá? Existe toda uma preparação e realmente lá no Instituto tem todos esses cuidados e estão de acordo com essa resolução. Mas vamos parar de falar de leis, resoluções e tal, mas que é importante a gente saber aí que isso nos respalda bastante. Mas vamos falar da fisioterapia, do movimento, da atividade motora e como isso também vai influenciar no processo de outros aspectos da reabilitação. Então, como a parte física também vai colaborar para o aspecto emocional, para o aspecto psicológico, educacional, de aprendizagem. Então, por isso que é bacana a gente ver isso como um todo. Porque mesmo nós, fisioterapeutas, atuando com o objetivo da reabilitação motora, nós sabemos que o cérebro vai ser despertado para muitas outras áreas também. Então, agora, até deixo aqui uma reflexão para vocês. Imagina aquele paciente que tem um diagnóstico, por isso que eu vou usar esse termo agora, paciente, com vocês, que tem um diagnóstico e que tem resistência para um trabalho social, não, tem aquela resistência, não quero, não, eu não vou, não tem muita gente, ou aquele paciente que apresenta algumas disfunções psicológicas, como uma tristeza profunda, um processo de depressão, uma não aceitação das limitações dele, mas ele entende e ele aceita fazer um trabalho terapêutico da fisioterapia. Porque o da fisioterapia, ele entende que a mão dele não está movimentando como antes. Ele entende que o corpo dele está mais pesado, que ele não tem mais o equilíbrio, ele não tem mais a segurança na hora de executar os movimentos. Então, imagina, dentro de um contexto todo desse paciente, a gente, com uma linha da parte motora, dele entender que ele precisa desse processo de reabilitação, ele vai estar ali num contexto que, sem querer, mas querendo, atua em outros âmbitos também desse paciente. Porque não tem como ele estar
no cavalo e não desenvolver a interação, a socialização, estar com os outros terapeutas, estar num ambiente que vai favorecer isso, que é estimulante, porque a natureza, automaticamente, ela tem esse poder, já foi comprovado, né, cientificamente, que a natureza, não é a imagem bonita, um quadro, a natureza, o viver aquilo, como ativa áreas corticais. Então, sem querer, querendo, num ambiente preparado para um objetivo que ele aceitou, consegue contribuir para os outros aspectos também. Então, por isso que quem está na área da ecoterapia, cada vez se apaixona mais e quer vivenciar isso, porque também é um lado terapêutico para quem está aplicando a terapia. Então, o que a gente tem que pensar? Então, a gente agora já temos essa noção de que mesmo eu estando ali com os meus objetivos motores, eu também vou estar contribuindo para outros aspectos, certo? Então, vamos lá. A biomecânica. O que é a biomecânica? É o movimento do nosso corpo, né? Do corpo humano. Então, o que é a biomecânica? Qual é o envolvimento dela com a ecoterapia? Então, vamos imaginar você sendo movimentado por algo. A todo tempo, realizando movimentos que o seu corpo, não é você que está realizando o movimento. Esse movimento está vindo do cavalo, está vindo da ação da gravidade, dependendo da postura que ele vai estar. Então, o corpo ele vai respondendo e se ajustando de acordo com o estímulo externo. Então, eu não realizo diretamente o movimento, mas o meu corpo o tempo todo está se ajustando àquele ambiente. Mas, além disso, não é só esse movimento passivo que está vindo, porque está vindo um estímulo para eu fazer ajustes corporais que não são meus, são do ambiente externo, e eu também posso associar aos movimentos. Então, eu lá na ecoterapia, em cima do cavalo, eu posso realizar movimentos, realizar exercícios? Sim. E de acordo com essa visão terapêutica, que você realmente vai aplicar quais são os exercícios mais adequados, o quanto o seu paciente ou quem você está acompanhando ali no processo de reabilitação está pronto para esses estímulos e responder. Então, por isso que tem que ser preparado esses terapeutas. E lá no Instituto tem todo esse cuidado também. Então, para a gente fechar essa parte aqui, o que é importante, então, a gente entender? Que o corpo tem a biomecânica dele normal e que precisa ser estimulado. A partir do momento que tem qualquer tipo de disfunção das vias corticais, não estou falando só da parte motora, estou falando do sensitivo, das sensações, do emocional, do social, qualquer seja o objetivo que essa pessoa está na ecoterapia, vai ativar a biomecânica do seu corpo, porque todos os estímulos faz com que ocorra um processamento cerebral para que eu tenha resposta. Todas as minhas respostas são motoras. Até o que eu estou sentindo, eu respondo com movimento. Então, por isso que é importante entender sobre a biomecânica funcional, que não é simplesmente só se mexer. Se a gente pensar um paciente que tem tremor, ele se mexe, mas isso não é funcional. Entender, então, a biomecânica funcional, porque sempre nós vamos ter resultados terapêuticos, porque o cérebro vai estar despertado para fazer essas sinapses. E aí, com isso, eu tenho muitos processamentos e
eu, como terapeuta, vou ajustando para adequar essas respostas no ambiente. Então, por isso que a gente fala que é um ambiente terapêutico, porque eu estou o tempo todo avaliando e analisando essas respostas motoras para se tornar adequadas no ambiente que essa pessoa convive. Então, quando eu penso na reabilitação, eu estou envolvendo vias somatosensoriais. E o que significa somatosensoriais? Somato é um movimento voluntário, que é o que eu falei para vocês. Eu não quero um movimento involuntário, com falta de coordenação motora, com falta de controle motor, com desequilíbrio. Não, é um movimento voluntário funcional, que serve para alguma coisa. Então, quando eu penso na reabilitação pela ecoterapia, eu vou estar estimulando essa parte de movimentos voluntários. A parte sensorial, que é toda a adequação, nós temos vários estímulos sensoriais, né? Basicamente, a gente tem o tato, a visão, a audição, então o olfato, o paladar, que dentro do tato nós temos diversos estímulos sensoriais, que é vibração, calor, frio, pressão, a dor. A dor também é um estímulo sensorial, né? A gente vê a dor sempre como um vilão. Não pode sentir dor. A gente tem que ver a dor como um estímulo igual a gente sente calor, sente frio, e temos que responder a ele. Né? Se está com muito calor, você vai lá e responde como você diminui esse calor todo que você está sentindo. E a dor é a mesma coisa. Se está doendo ali, opa, atenção naquela região, tá bom? Além do somato sensorial, nós temos o proprioceptivo, que nada mais é que a percepção que eu tenho do meu corpo. Porque muitas vezes eu não percebo que meu corpo não está alinhado, que eu estou andando com desequilíbrio. Então, perceber o que está acontecendo no seu corpo, onde ele está posicionado, isso é muito importante. Além disso, o sistema vestibular, né? Então, é um sistema que está envolvido aqui com a nossa audição, e ele vai verificar através dos movimentos da cabeça como o meu corpo está se ajustando no meio ambiente, que vai estar relacionado com o proprioceptivo. E tudo isso vai estar dando base para equilíbrio, para força muscular, que vão ser bases para o nosso controle motor, que é isso que eu quero receber do meu paciente, com a minha visão fisioterapêutica, de reabilitação física. Quando eu estou na ecoterapia, eu estou estimulando um tratamento neuroevolutivo. Por que a gente chama neuroevolução? Porque é a evolução do nosso sistema neural. Quando a gente pensa em desenvolvimento neuropsicomotor, o que isso quer dizer? Que todos nós passamos por isso. O cérebro ele vai criando uma maturidade para ele ter essas habilidades através de vivências. Quais vivências? Desenvolvimento neuro, que é esse processo neural, psicomotor. Então, quando a gente pensa nisso, o quanto a parte cognitiva, emocional, psicológica está relacionado com a nossa evolução motora. Então, por isso que a ecoterapia, ela traz um benefício muito grande para a fisioterapia. Porque dentro desse contexto, mesmo que eu penso, estou direcionado para os objetivos motores, não tem como eu desenvolver movimento sem desenvolver a parte psicológica, emocional, educacional, cognitiva. Então, eles andam junto, desenvolvimento neuropsicomotor. Quando eu falo de tratamento neuroevolutivo, é quando eu estou com essa visão terapêutica, que eu estou pensando no desenvolvimento normal de maturidade. Não é uma criança com 5 anos, não anda ainda, então tem que andar. Calma. Dentro daquele aspecto que ele não anda,
quais são as etapas. Então, eu não tenho que ir para o andar, eu tenho que ver qual foi a etapa que ele está nesse momento para aplicar a evolução correta do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, às vezes, você quer já colocar um paciente para andar e ele nem senta direito ainda. Agora, olha que interessante. A ecoterapia, ela tem a capacidade de desenvolver e ativar essas vias corticais para um desenvolvimento neuroevolutivo, porque ela consegue ativar as vias psicológicas, cognitivas, educacionais, todos aqueles outros aspectos, mesmo você indo lá como fisioterapeuta aplicando só o estímulo motor. Então, isso é bacana e por isso que ela é considerada, sim, um tratamento dentro da neuroevolução, tá? Se vocês forem buscar na literatura tratamento neuroevolutivo, pode ser que vocês procurem conceitos específicos de facilitação neuromuscular proprioceptiva, do Bobat. Então, são conceitos voltados para a neuroevolução. Então, quando eu falo de tratamento neuroevolutivo, eu estou querendo falar de controle de movimento, né, o nosso controle motor. Fisioterapeutas de plantão, estudem muito sobre controle motor, porque é fundamental para o nosso processo de reabilitação. Equilíbrio, feedback, que é essa resposta, né, que o cérebro vai mandando com os nossos movimentos. Feed forward, que são os movimentos que o meu cérebro já prepara como uma forma de antecipação. Então, opa, estou aqui, estou vendo todo esse ambiente, esse espaço, mas se precisar, eu tenho que fazer esse movimento. Então, é um movimento que fica lá preparado, para se ele precisar, ele entra em ação. Pensando em função, porque não é só movimentar, mas para que aquele movimento é importante, e tudo isso é para obter independências funcionais, que são as nossas AVDs. Ele poder realizar a higiene, a alimentação, a transferência, deslocamentos, né? Então, por que é fantástico a ecoterapia? E pensando agora nessa ferramenta que é o cavalo, porque o cavalo ele tem movimentos tridimensionais. Então, ele realiza movimento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Quando eu estou realizando esses movimentos, eu estou fazendo ajustes o tempo todo. Eu estou realizando o controle motor. Eu tenho feedback, eu tenho um input sensorial, eu tenho um output, que é o meu movimento. Então, só por estar ali posicionado, o cavalo ele consegue proporcionar todo esse movimento que o corpo humano necessita para ter controle. Quando a gente quem pode realizar e quem não pode analisar? Eu sempre tenho uma resistência na hora de falar indicação e contraindicação, porque tudo depende, né? O nosso ortopedista comentou quais são as principais patologias atendidas pela ecoterapia, quais são as contraindicações, mas tudo temos que ter a cautela e uma boa análise. É contraindicado, mas se for bem avaliado, qual é o propósito? Qual é a fase daquela complicação? Tá bom? O que eu acredito quando a gente fala de indicação e contraindicação é realmente falar com a equipe, avaliar o paciente, verificar com o médico toda essa parte clínica, estrutural que essa pessoa está tendo, tá? Mas na literatura nós tem até uma cartilha falando sobre indicação e contraindicações da ecoterapia, mas é uma coisa bem extensa que daria para a gente falar aqui de cada disfunção, cada patologia. Então, sempre atenção. As principais patologias, né, que são abordadas e que tem que ter cautelas e que muitas pessoas procuram e tem que ter muito cuidado. Distrofias musculares, hidrocefalia, as luxações e escolioses, muito cuidado,
né? Por que eu coloquei aqui principais patologias? Não é com o objetivo da indicação, tá? Mas as principais patologias que nós temos que ter atenção. Então, olhar para aquela patologia e realmente verificar se é caso ou não. Pacientes com escoliose, dependendo da angulação que a gente vai ter, essa circunferência, pacientes vão ser contraindicados. Luxação de quadril, vai ficar com a posição já em abdução. Mas e se eu colocar um posicionamento lateral, utilizar uma outra postura? Então, por isso que eu falo, tem muitas coisas ainda que dá para a gente discutir e que a gente pode trazer isso até na nossa mesa redonda. Mas o que é mais importante, o que eu quero focar aqui com vocês da nossa atuação da fisioterapia, tá? É que no momento da ecoterapia nós temos uma interação, que é o cavalo, o terapeuta, o paciente. Então, o tempo todo ali naquela sessão está acontecendo essa interação, que é o que favorece o nosso processo neural, o tratamento neuroevolutivo, tá? Então, o cavalo, ele torna-se um agente de movimento, um agente da cinesioterapia, porque ele vai proporcionar estímulos sensoriais o tempo todo, e você vai ter que ter respostas específicas para aquele tipo de input sensorial. Nós temos também um trabalho específico da hipoterapia, e também deficiências que vão estar relacionadas não só com a parte física, mas também mental. E tudo isso bem estruturado em instituições especializadas, como é a nossa, preparando esses profissionais, nós vamos obter todos esses benefícios que a ecoterapia nos proporciona. Tá? Então, aqui nós vamos ter algumas imagens que foram cedidas, né, pelo Instituto Ário. Então, aqui, a abordagem interdisciplinar, que vai envolver a parte de saúde, de educação, a equitação, o olhar para esse paciente, para essa pessoa que vai estar submetida à ecoterapia, avaliar todo esse contexto, por isso que nós temos o médico, o fisioterapeuta, a psicóloga, a psicopedagoga, todo esse contexto, fono, TO, e avaliar realmente o que a ecoterapia vai estar proporcionando nesse contexto e preparando essa pessoa para receber esses benefícios. Então, esse olhar, ele tem que estar o tempo todo, desde da antecipação ao subir no cavalo, tá bom? Então, a ecoterapia, ela é um método terapêutico, educacional, que utiliza o cavalo, que é próprio para a ecoterapia. Então, vai desenvolver esses aspectos, né? Bio, porque é do nosso corpo, psicossocial, de pessoas portadoras de deficiência e também de necessidades especiais. Mas só? Não é só, mas que desenvolve, que atua nesse processo de reabilitação, sim. Então, aí a gente vê, né? Olha o movimento, olhando, fazendo um olhar, fazendo uma rotação, e ao mesmo tempo que está fazendo essa rotação, ela tem que manter esse equilíbrio, o tempo todo ali acompanhado por um terapeuta. É considerado um conjunto de técnicas reeducativas, então, tanto educativas como reeducativas. Tá? Então, aí, ó, mais uma imagem, olha o posicionamento, aí entra os cuidados, tá? Igual a uma subluxação, ou até mesmo uma luxação de quadril. Nesse tipo de posicionamento, vai me trazer algumas complicações, tá? Então, por isso que tem que ser muito bem analisado e preparado para isso.
Então, aí a interação, a motivação, como que ele ativa várias vias, tem que ser um ambiente agradável. Ah, mas se no momento a pessoa ainda tem medo, né, do cavalo, eu vou cair, tem todo esse momento de adaptação, de preparação, mas que vale a pena porque tem muitos benefícios, tá? Então, ativa vias sensoriais, motoras, cognitivas e comportamentais. Então, às vezes, por todo esse ambiente, ao invés de sair estar naquele ambiente terapêutico, só o terapeuta e o paciente, muitas vezes a gente ampliando esse ambiente favorece o tratamento e a reabilitação neuroevolutiva. Tá? E não deixa de ser uma atividade lúdica e também desportiva. Então, a alegria aí nessa imagem, né? Então, a concentração, a atenção, o cuidado, o posicionamento de cada parte do teu corpo, a liberdade de movimento e a sensação de estar realizando aquele movimento. Muitas vezes a pessoa que está submetida à ecoterapia, ela tem tantas restrições que ela é muito travada. E por estar no cavalo, ela consegue ter essa mobilidade que o cavalo proporciona pelos movimentos dele. Então, aí mais uma imagem, né, dos terapeutas, essa criança aí em cima do cavalo, recebendo todos esses estímulos, esses inputs sensoriais. Olha a habilidade motora, pensa o quê? Que é só ficar sentadinho e recebendo os benefícios do movimento do cavalo? Não, também tem aplicabilidade motora, o movimento, a cinesioterapia. Então, olha que fantástico, olha que controle motor. E aqui uma exigência corporal muito maior se ele fizesse essa posição em solo, num colchonete. Tá fantástico. Olha lá, a vista de frente dessa habilidade motora. E não só motora, sensorial, de confiança, de liberdade, né, de visoespacial e nessa natureza. Então, é fantástico e encantador, que vocês devem estar vendo aí até o encantamento que eu tenho em falar sobre isso, tá? Aí mais uma imagem, né, para vocês observarem que pode ser feito adaptações, como aqui essas tiras, né, de posicionamento, um coletinho para dar essa sustentabilidade, e uma criança aqui à frente, a outra lá realizando, então toda essa interação, essa movimentação, tudo isso é muito fantástico. Então eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído com essa parte da reabilitação fisioterapêutica, pensando na nossa equipe multidisciplinar. Então, muito obrigada e fica aí o meu contato, tá bom?